Infelizmente, a gente tem uma série de questões socioambientais para enfrentar no mundo todo, dentre elas o lixo marinho, que tem gerado uma preocupação crescente por conta dos aspectos negativos, tanto para o meio ambiente quanto para a economia e para a sociedade. Então, para a gente ter uma ideia, há estudos que estimam que para cada tonelada de resíduo plástico que entra nos oceanos, sugere um custo para a sociedade que gira em torno de 3 mil a 30 mil dólares, que impacta diretamente, por exemplo, em setores como a pesca e o turismo. Essa problemática socioambiental é uma problemática complexa, que para a gente poder entender e enfrentar adequadamente, a gente precisa tanto da ciência para entender as causas, os impactos e as soluções em potencial, quanto da sociedade compreendendo e se engajando nessas questões para impulsionar a tomada de decisão e também da vontade política para envolver ciência e sociedade nessas discussões, nos projetos, na implementação e avaliação de políticas públicas relacionadas a essas questões. Então, nesse contexto, a gente entende que a ciência cidadã pode ser um processo interessante para unir esses fatores, especialmente ciência e sociedade, contribuindo tanto para enriquecer as pesquisas científicas, quanto para engajar a sociedade em questões socioambientais, como é o caso do lixo marinho. Então, para entender como e o que a literatura científica está reportando sobre as iniciativas de ciência cidadã relacionadas ao lixo marinho, e também para identificar possíveis oportunidades e desafios que a gente precisa enfrentar para avançar nesse tema, nós realizamos uma revisão sistemática de artigos e capítulos de livros disponíveis em duas das principais plataformas de bibliografia científica que nós temos, e nós identificamos 85 publicações relevantes para a nossa análise. E da análise dessas publicações, nós vimos que cerca de 85% desses estudos tinha como objetivo reportar aspectos relacionados ao lixo marinho, como a composição desse lixo, a abundância e a distribuição. Cerca de 8% apenas tinha como objetivo relatar a avaliação dos impactos das iniciativas de ciência cidadã nos participantes dessas iniciativas, como o seu engajamento, as motivações, conscientização e a percepção dessas pessoas em relação ao tema do lixo marinho. E essa diferença entre os objetivos dos trabalhos evidencia uma lacuna que a gente precisa preencher. Além disso, a gente também identificou uma outra lacuna que está relacionada às diferenças de concentração desses estudos nas diferentes regiões do planeta. Então, nós vimos que mais de 50% dos trabalhos foram realizados na Europa e na América do Norte e apenas 1% deles foi desenvolvido na África, por exemplo. A gente também identificou que a maioria dos estudos se concentra em praias, quase 70% deles, né, o que significa que nós temos poucos trabalhos em mar aberto, por exemplo. Nós também notamos que a maioria dos estudos visam macrolixo, ou seja, resíduos com mais de 2,5 centímetros de tamanho, o que significa que nós temos menos informações sobre microlixo, que é uma problemática também crescente, e que temos também uma falta de padronização nos métodos utilizados para a coleta de dados sobre lixo marinho dentro das publicações que nós analisamos. Nós também vimos que cerca de 1/3 dos trabalhos não faz referência à acessibilidade dos dados e dos resultados obtidos com esses estudos aos participantes dessas iniciativas que contribuíram para a obtenção desses dados e resultados. Então, além disso, a maioria dos trabalhos também não conta para a gente qual é o perfil do participante dessa iniciativa, se esses participantes recebem algum treinamento antes da sua participação e como esse treinamento é feito. A gente também observou que 25% das publicações não dão os devidos créditos aos participantes dessas iniciativas por sua contribuição e apenas 6% desses trabalhos relata comportamentos pró-ambientais dos participantes, ou como essas iniciativas estão contribuindo ou não para mudanças comportamentais desses participantes em relação ao tema abordado. Então, nesse sentido, nesse contexto, como recomendações principais, nós indicamos que seja feita uma padronização dos métodos e abordagens das iniciativas de ciência cidadã que tem foco em lixo marinho, para que a gente possa utilizar esses dados para entender melhor os impactos dessa questão do lixo marinho no ambiente, na economia e na sociedade no mundo todo. E também que sejam incluídos mais detalhes sobre os aspectos relacionados aos participantes das iniciativas, também consiga entender melhor quem são essas pessoas, como o engajamento dessas pessoas nessas iniciativas impacta na sua percepção e nos seus comportamentos em relação ao lixo marinho.